hoje no culto de Santa Ceia, não pode faltar para nós, primeiro, o cordeiro, não pode faltar o sangue e não pode faltar o fogo. Não pode faltar o fogo. E às vezes, irmão, eu não consigo entender alguns cristãos que vêm para um culto de Santa Ceia, irmão, e ele põe a mão no pão, ele põe a mão no cálice, e ele não sente a glória de Deus, ele não sente o impacto do Espírito Santo tomando conta da sua vida. Não dá para entender, num culto de Santa Ceia, o crente coloca a mão no pão, coloca a mão no vinho, e ele toma, e ele não fala em línguas estranhas. Mas tem o Espírito Santo, irmão, para aquecer os nossos corações. Eu acredito que foi pensando nisso que Paulo, então, exorta a igreja de Corinto, e é uma preciosidade que a gente deixa aqui para trás, porque ele diz, quando vocês se reunirem para adorar a Deus, vocês têm que melhorar espiritualmente. Ele fala exatamente disso. Por quê? Porque os irmãos estavam se reunindo, mas eles estavam banalizando a Santa Ceia. Ou seja, cada um levava o seu próprio vinho, a sua garrafa de vinho, levava a sua própria ceia, ou seja, a sua comida, e eles comiam e bebiam até se embriagar. Paulo diz aqui, aqueles que não podiam levar nada, ficavam só olhando. Paulo reprovou. Por isso que ele fala aqui, a discórdia, as dissensões que havia na ceia dos irmãos. Você vê uma expressão, ceia dos irmãos. Aí Paulo ensina o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Está aí no título, dissensões nas ceias de irmãos e o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Aí ele diz, nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vocês se reúnem não para melhor, senão para pior. Por quê? Porque eles deixaram o objetivo central, que foi dito lá para os judeus na Páscoa, mas para nós na simbologia, já representando a Santa Ceia, porque lá o cordeiro foi morto. E eles foram livres do anjo destruidor através do sangue do cordeiro que era aspergido nas portas da casa dos judeus. E hoje nós somos livres da condenação eterna através do poder do sangue de Jesus Cristo. Mas eles não estavam dando a mínima importância a esse ato sagrado. Aí Paulo diz, vocês se reúnem no templo para vocês participar do culto de Santa Ceia, para adorar a Deus, mas ao invés de vocês melhorar, vocês estão ficando cada vez mais pior. Ele diz aqui, nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Ou seja, os irmãos estavam piorando. Mais tarde o escritor aos Hebreus diz, olha, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Deus quer de mim e de você nesse culto o teu melhor. A igreja está cheia hoje. Deus quer o melhor. Não adianta você apenas vir no culto, mas na hora da celebração, na hora, no decorrer do culto, você não sente a glória, a presença, você não chora, não lagrimejam. Tem crente, irmão, que ele entra seco e sai daqui mais seco do que entrou. Mas por quê? Porque não dá lugar ao Espírito Santo de Deus. É impossível, irmão, você colocar a mão no prato e você não ser impactado com a glória de Deus. O que representa esse ato tão sagrado, tão maravilhoso. Sabe que tem crente que diz, a Santa Ceia é um ato simples. Simples coisa nenhuma, é um ato glorioso.
Aleluia! Tem uma simbologia extraordinária. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão fazer em memória de mim. Eu finalizo. Ele diz: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há dissensões entre vós. E ele dizia: em parte eu creio. Parece que o mensageiro falou demais. Ele diz: em parte do que me falaram, eu creio. Porque tem gente que aumenta muito as coisas. Ele falou: em parte daquilo que me falaram, eu creio. E ele diz: até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Porque os que são sinceros não vão por esse caminho de heresia, de dissensões, de desobediência. E ele diz: de sorte, aí ele deixa nos versos 20, 21 e 22, de sorte quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Irmão, você não está aqui para comer um pedaço de pão que é vendido lá na padaria. Você não está aqui para tomar um copo de refrigerante. Você está aqui para comer um pão que representa, que tipifica, que simboliza o corpo glorioso de Cristo. E o vinho que nós vamos tomar, que para nós é o suco de uva, ele representa o sangue que foi vertido na cruz do Gólgota, por mim e por você. Você não está aqui para tomar um copo de Coca-Cola. Sabe que tem gente que olha para o pão e diz: rapaz, por que o pastor não pega um pão recheado, com torresmo, gengelim, uns negócios assim, sabe, aquele pão tal, aquele pão, né? Um pão mais simples. É porque Jesus mandou fazer assim. Vai questionar com o dono da obra, vai falar com Jesus. É desse jeito. É desse jeito. O verso 21 diz: porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, e assim uns têm fome e o outro embriaga-se. Por que ele fala de embriaguez? Porque tinha gente que levava tanto vinho para o culto de Santa Ceia, irmão, que ficava embriagado. Aí quando você vai participar da Santa Ceia, você não entende mais nada. Sabe que tem crente que diz: pastor, esse suco de uva não poderia ser um vinho para aquecer a gente? E agora, né, irmão? Principalmente no inverno, você toma, pastor, vai aquecer a gente, sabe? Não, meu irmão, é o suco de uva, tá? Não alcoólico. E aí finalizo: porque comendo cada um toma a sua própria ceia. Ele está falando da comida, da refeição que eles levavam. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Tinha gente que saía carregado do culto de Santa Ceia. Mas não é por aquele culto ser um culto impactante. Você lembra culto de Santa Ceia, irmão? Eu lembro que eu tinha um fusquinha. Eu levava crente falando em línguas estranhas para casa, embriagado do poder de Deus. Eles não conseguiam, irmão, nem sair. A gente não podia deixar, não, esse irmão está desorientado. Se ele sair aí falando em línguas estranhas pela rua, alguém vai chamá-lo de doido. Aí eu deixava a minha esposa na igreja com as crianças, e eu ia levar irmãos embriagados do poder de Deus, irmão. Se precisar, eu ainda faço isso, irmão. Mas cadê o poder de Deus na sua vida? Cadê a manifestação do Espírito Santo? Ou você põe a mão no prato, toma do pão, bebe do cálice, mas não sente nada, sabe? Está vazio de Deus, não sente a glória, os seus olhos estão secos espiritualmente, não lagrimejam. Olha, o coração está frio, gelado, sabe? Parece que está morto, está morto. Tem nome de que vives, disse o apóstolo João, através do Espírito, mas está morto, está morto. Fique em pé. Eu pergunto para você, finalizando: você está vivo ou você está morto? O que representa esse culto de Santa Ceia para você hoje? Será que dá para você mudar o comportamento a partir de agora
e começar a adorar mais a Deus nesse culto. Independentemente de quem vai cantar ainda, de quem vai pregar, dá para você abrir a sua boca em glorificação ao nome de Jesus e dizer: muito obrigado, Senhor, pela tua glória, pela tua presença, por esse culto de Santa Ceia, por esta celebração, que não é um ato comum, é um ato glorioso.